Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 6 de Administração de Recursos Humanos 2. Agora que vocês já sabem criar a estrutura da empresa de vocês fizeram o exercício fazendo a departamentalização, agora chegou o momento de vocês trabalharem a questão da gestão dos cargos. Então, naquela estrutura que vocês criaram, vocês identificaram uma série de cargos que futuramente na empresa deverão ser ocupados por pessoas. Então, a questão aqui agora é entender o que vem a ser um cargo e como é que nós podemos fazer um bom uso desse conhecimento, criando, descrevendo cargos que realmente sejam relevantes e que possam trazer aqueles resultados que nós já discutimos nas aulas anteriores para a organização. Então, o primeiro ponto aqui é entender o que vem a ser um cargo. Veja só, um cargo pode ser definido segundo Lacombe como um conjunto de atribuições de natureza e requisitos semelhantes que têm responsabilidades específicas a serem praticados pelo seu ocupante. Então, toda pessoa, quando chega numa empresa, ela teoricamente deveria saber o que se espera dela. Quais são as atribuições, quais são os requisitos, quais são as responsabilidades que vão recair sobre essa pessoa. Então, uma complementação seria uma forma tradicional das organizações ordenarem e agruparem as tarefas. Então, lembra lá de teoria da administração, quando a gente falava sobre você criar agrupamentos de pessoas com base na sua especialização. Então, você vai ordenar e agrupar as tarefas atribuídas às pessoas que as compõem em um conjunto, mais ou menos formal. Significa que a maioria das tarefas serão descritas formalmente, ou seja, vai existir um documento para descrição de cargos. Esse documento nós vamos aprender a fazê-lo um pouco mais para frente, mas não quer dizer que todas as atribuições estarão ali. Vocês mesmos, como profissionais do mercado, devem compreender que vocês têm uma descrição de cargos, ou seja, existem aquelas expectativas que são criadas em relação àquilo que você faz na sua empresa, mas vira e mexe aparece uma coisinha ou outra que não necessariamente é da sua responsabilidade, não necessariamente é uma atribuição original, mas que acaba sendo delegada a você, tá? A gente pode, então, prestar atenção nesses três pontos. O que é uma tarefa? É toda ação individualizada executada pelo ocupante de um cargo. Ação, algo que é feito, individualizada, porque é específica daquela pessoa. Então, a pessoa que está no contas a pagar, ela vai estar com uma tarefa de fazer a gestão dos pagamentos dos fornecedores. Então, aquela atividade é dela. No mesmo departamento, você vai ter uma pessoa trabalhando com contas a receber. A atribuição, as ações daquela pessoa, por isso individualizada, serão, por exemplo, gerir os pagamentos realizados pelos clientes. Então, notem aí a diferença. E isso fica muito claro quando você tem uma descrição de cargo. Cada pessoa tem as suas tarefas bem especificadas. E o que vem a ser uma função? Bom, então, a pessoa que ocupa uma função dentro de um departamento financeiro, ocupando ali a vaga numa função de contas a receber, ela não vai ter uma tarefa, ela vai ter um conjunto de tarefas. Então, no caso do contas a receber, ela tem que fazer uma gestão dos pagamentos, ela tem que fazer uma gestão da inadimplência. Então, reparem, não é apenas uma, é um conjunto de tarefas, de obrigações e responsabilidades exercida de maneira regular e formal em uma função. Isso é importante, regular. Rotina, ou seja, aquilo que é feito, as tarefas são feitas de maneira rotineira. Não existe aqui aquela questão de fazer uma vez ou outra, até certas tarefas sim, por exemplo, um fechamento mensal. Ocorre mensalmente, mas é de maneira regular. Todo final de mês, virada de mês, você tem que fazer aquele fechamento.
Então, essa maneira regular pode ser todo dia, pode ser toda semana, pode ser todo mês, pode ser uma vez por ano. E formal por quê? Porque é formalizado, porque está descrito. A atribuição, ela é própria daquela pessoa. Bom, e o cargo? O cargo, então, é um conjunto de funções semelhantes e que se complementam. Então, nesse caso aqui, nós podemos analisar dessa forma. O cargo abrange uma série de funções e uma função abrange, então, um conjunto de tarefas. Tudo isso vai definir, então, aquilo que se espera do ocupante de um cargo. Dentro do sistema tradicional de gestão, o cargo tem que estar adequado ao perfil do ocupante e o ocupante tem que ter um perfil que esteja de acordo com aquilo que se espera para o cargo. Então, o cargo ele vai definir o alcance, as responsabilidades, a autoridade, o nível de escolaridade, quais são os conhecimentos, se são conhecimentos básicos ou se são conhecimentos especializados, se precisa de um domínio de um certo idioma ou não, dentre várias outras questões. E quem for ocupar esse cargo tem que ter um perfil correspondente. Caso contrário, vai haver uma deficiência. Por quê? Porque o perfil do ocupante sendo mais baixo do que aquilo que se espera, o resultado vai ser sofrível. Mas você pode ter também o inverso. Você pode ter alguém com um perfil extremamente superior àquilo que se espera do cargo. E aí, o que você acha que pode acontecer? Vamos lá. 1, 2, 3. Desmotivação. A pessoa ela está altamente capacitada para um cargo que exige muito pouco dela. Essa pessoa logo logo ela vai ficar desmotivada, ela vai querer mais, ela não vai se contentar, e isso também é um problema. Então, tanto o perfil do ocupante sendo acima ou abaixo das expectativas do cargo, isso pode gerar um problema organizacional. Quando a gente fala de administração de cargos, a primeira coisa que a gente deve fazer, e daí se você analisar o organograma, cada uma daquelas caixinhas da estrutura da sua empresa tem que ter uma descrição de cargos. Você vai descrever o alcance do cargo, ou seja, o que abrange. Você vai descrever aquilo que se espera, você vai descrever todas as tarefas, consequentemente, você vai definir claramente quais são as funções. E isso é extremamente importante para o ego da pessoa, porque vai dar sentido, vai dar propósito para ela. A pessoa, quando chega de manhã, ela sabe o que se espera dela, ela sabe quais são os resultados, ela incorpora isso dentro do dia a dia dela. E também serve como um alargamento do campo de atuação das pessoas, porque as pessoas, a partir do momento que têm essa definição muito clara, você acaba criando um campo de atuação. Só que, com o passar do tempo, algumas pessoas buscam expandir esse campo de atuação, que é o que a gente chama então de alargamento. Então, a descrição de cargos contribui também para isso, para que as pessoas elas busquem mais, principalmente aquelas pessoas que almejam crescimento dentro da estrutura organizacional. Mas, de certa forma, o que se deve buscar dentro de uma gestão de pessoas é um equilíbrio. Um equilíbrio entre o ocupante, o cargo e o salário. Ou seja, você tem que ter um cargo que realmente contribua para os resultados da organização. Você tem que ter um ocupante que esteja de acordo com aquilo que se espera, ou seja, as qualificações dele devem estar de acordo com aquilo que está descrito no cargo. E você tem que ter um alinhamento de salário. Esse alinhamento de salário significa que você tem que remunerar o ocupante com base no desafio que é imposto na descrição de cargos. Ou seja, cargos com maiores desafios, consequentemente, vão exigir pessoas mais qualificadas, consequentemente, você vai pagar mais. Cargos menos exigidos, que de repente têm uma qualificação menor,
você vai precisar de um outro perfil de ocupante e, com certeza, o nível salarial também será diferente. Então, esse equilíbrio ele tem que sempre ser buscado por quem faz o planejamento dos cargos dentro de uma organização. Então, dentro da administração de cargos e salários, então nessa primeira parte nós vamos falar de cargos, mas logo em seguida, na próxima parte da disciplina, nós vamos falar também de administração de salários. Nós podemos, então, classificar como um instrumento que permite a administração das pessoas na contratação, ou seja, quando você está buscando pessoas no mercado, você, ao ter a descrição de cargos, você sabe melhor aquilo que você deve buscar no mercado, quais são as qualificações, qual é o perfil das pessoas. Te ajuda também nas movimentações horizontais e verticais. O que são movimentações horizontais e verticais? Imagina o organograma. Movimentação vertical é simples, é quando a pessoa ascende na estrutura. Então, ele vai galgando novas posições através principalmente de promoções. Mas você também pode ter movimentações horizontais, que é quando uma pessoa, por exemplo, é transferida de um departamento para o outro. Então, ela pode fazer essa movimentação horizontal, fazendo mudanças, dentro da estrutura, mas não necessariamente através de uma promoção. E também é uma boa ferramenta para retenção de talentos. Por quê? Porque quando você tem uma descrição de cargos, você pode propor desafios para as pessoas. As pessoas sabem, olha, hoje eu estou na posição A, mas se eu quero subir para a posição A+, significa que eu tenho que, por exemplo, aprender uma língua, eu tenho que ter um determinado conhecimento específico de finanças, eu preciso ter uma pós-graduação. Então, as pessoas, quando têm acesso a isso, elas podem também planejar a sua carreira dentro da organização. Isso faz com que você tenha uma boa ferramenta para fazer a retenção dos talentos, da sua organização. E também é uma forma de você estabelecer uma política salarial. Aí a gente já passa para a segunda parte, que a gente não vai falar, não é bem o foco dessa aula, mas quando você tem uma boa administração de cargos e salários, você tem também uma política salarial. O que é uma política salarial? É você definir qual que é a política de remuneração no momento da contratação. Após a contratação, daqui a 3 meses, essa pessoa de repente vai ter um ajuste de salários. A remuneração anual dela será reajustada com base em que índice? E em casos, por exemplo, de promoção, quando ela ascender a um determinado cargo, o que muda? Existe uma tabela, as pessoas têm consciência disso? Quer dizer, quando a empresa trabalha com transparência, isso tudo fica muito claro para o funcionário. Isso faz com que você possa ter, então, um maior desenvolvimento das pessoas. Então, quando você estabelece essa política salarial, permite também a ascensão profissional de acordo com aptidões e desempenhos. E aí você trabalha com a questão também de meritocracia. As pessoas que desempenharam, mostraram uma maior aptidão para determinados cargos são aquelas que com certeza vão ascender dentro da estrutura. Então, o objetivo da administração de cargos é auxiliar a organização a remunerar o pessoal de forma adequada, com justiça interna e competitividade externa. Esse ponto é um ponto interessante. É muito comum você encontrar numa mesma empresa 2 pessoas fazendo coisas diferentes ou ganhando salários diferentes, porém ocupando o mesmo cargo. É muito comum, de repente, você encontrar, principalmente em empresas muito pequenas, você tem lá auxiliar de escritório. Todo mundo é auxiliar de escritório. Só que uns fazem mais, outros fazem menos. Uns ganham mais, outros ganham menos. Isso é uma questão de injustiça interna. Quando você tem os cargos muito bem definidos, os ocupantes daqueles cargos, eles teoricamente deveriam fazer as mesmas coisas e ganhar a mesma remuneração. Então, quando você tem uma descrição de cargos eficiente, então você propicia
esse equilíbrio interno, porque você vai gerar uma equidade na organização entre os cargos. Ah, mas e se eu tenho um cargo, por exemplo, operador de produção? Claro que alguns vão fazer mais, outros vão fazer menos. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Aí você cria uma divisão do cargo. Então você teria operador de produção 1, operador de produção 2 e operador de produção 3. Ou operador de produção júnior, pleno e master, sênior, por exemplo. Tá ok? E qual é a outra parte? É a parte da competitividade externa. Então você busca também um equilíbrio. Bom, então, se internamente é você ter um equilíbrio de modo que as pessoas que ocupem o mesmo cargo façam as mesmas funções, as mesmas tarefas e ganhem a mesma coisa, que vem a ser o equilíbrio externo. É quando há uma adequação salarial da organização frente ao mercado de trabalho. Então, por exemplo, você tem ali um analista de contas a receber. Ok, só que na sua empresa ele ganha X. Na empresa do lado, que não necessariamente precisa ser o seu concorrente, pode ser uma empresa de uma outra atividade, de um outro setor de atuação, mas ali naquela empresa você também tem um cargo de analista de contas a receber. Só que eles pagam R$ 2.500, enquanto você paga R$ 1.500, por exemplo. Há um desequilíbrio externo. O que pode acontecer? O seu funcionário, na primeira oportunidade, pode vir a ser atraído por essa empresa por uma questão meramente salarial. Então, a equidade externa, a questão da adequação salarial da organização, do ponto de vista externo, é justamente você manter uma coerência daquilo que se espera do cargo, mas principalmente manter um equilíbrio salarial entre a sua empresa e as demais empresas que atuam num determinado setor na sua região. Não necessariamente você vai comparar o salário que é praticado na sua região com o salário que é praticado em uma região completamente diferente. Se você está no interior e de repente você não vai fazer uma comparação com o que se paga na capital. Aí entram fatores que não devem ser colocados em questão, porque o custo de vida de um local é diferente do custo de vida de outro local. O nível das empresas em termos de faturamento é diferente de região para região. Não se trata disso, se trata de manter uma coerência entre a sua empresa e as empresas que atuam no seu meio, no mesmo ambiente geográfico, tá ok? Então, dentro da administração de cargos, as principais atividades é identificar, levantar, descrever, analisar e dar uma titulação dos cargos. E também criar uma hierarquização dos cargos em classes ou níveis, mediante algum processo de avaliação. Isso também a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, dentro da administração de cargos, cabe relembrar o significado de administrar. Olha só, gerir um recurso é fazer com que esse recurso seja eficaz, cumpra sua finalidade, seja dispendido na dose certa, no momento certo, de forma a propiciar o resultado almejado. Isso se aplica também aos cargos e aos seus ocupantes. Quer queira, quer não, por mais romântico que sejamos, falando que as pessoas não são recursos, porque tratar pessoas como recurso é uma coisa má e tudo mais, não adianta. Quer queira, quer não, as pessoas dentro de uma organização, elas estão ali para dar resultado. E quer queira, quer não, ela tem que ser eficaz, ela tem que cumprir a sua finalidade, ou seja, ela tem que dar o retorno por aquilo que a empresa está remunerando ela. Ele tem que ser dispendido na dose certa, no momento certo, de forma a propiciar o resultado que a empresa então espera. Então, dentro daquela administração de cargos e salários, olha só, aqui tem um diagrama que mostra um desequilíbrio entre o ocupante, o cargo e o salário. Então, o H é a pessoa, o C é o cargo e o S é o salário. Então, vamos pegar aqui um exemplo de desequilíbrio. O número 4, por exemplo. Você tem o ocupante, que tem um conjunto de habilidades, você tem um salário compatível com esse conjunto de habilidades, porém, o que se espera em termos de cargo é muito baixo.
está muito abaixo do que aquela pessoa pode dar e do salário que aquela pessoa ganha. Ou seja, existe um desequilíbrio. Vamos ver aqui a posição número 11. Aqui a situação é um pouco mais crítica. Veja só. Existe um determinado nível que se espera, existe um determinado conjunto de resultados, um determinado conjunto de habilidades que a pessoa deveria ter. Só que olha só onde é que estão as aptidões da pessoa. Estão abaixo do cargo. Ou seja, segundo essa figura, nós temos então na posição 11 uma pessoa com qualificações muito abaixo do cargo. Porém, olha só o que acontece com o salário dela. Está superior. Ou seja, ela é uma pessoa que não preenche os mínimos requisitos para o cargo, porém está ganhando muito acima da média das pessoas dentro da sua organização, ou talvez até mesmo dentro de um determinado ambiente geográfico ali da região onde a empresa atua. Então, nós temos uma discrepância muito forte. Por isso, é importante ressaltar esse trabalho de administração de cargos e salários. Por quê? Tanto em cada uma dessas posições, e nós temos de 1 a 12, porque em cada uma delas nós temos diferentes desníveis. Pessoas adequadas ao cargo, porém com um salário muito baixo, pessoas com um salário adequado, porém o cargo exige muito mais da pessoa. Então, essas disfunções elas têm que ser tratadas. O ideal é que você tenha H, que é a pessoa, o homem, o C, que é o cargo, e o S, que é o salário, totalmente alinhados, ok? Só assim é que você vai ter, então, aquela questão que a gente viu, da justiça interna e também da equidade externa, né? Que é a competitividade da sua empresa para que ela possa reter os talentos e que esses talentos não venham a sair da organização e ir para a concorrência. Então, quando a gente vai fazer um processo de seleção, a gente tem que entender realmente aquilo que se espera. Qual é a função? O que se espera da pessoa? Qual é o resultado que ela tem que dar? Para você não comprar gato por lebre, porque pode ser que a pessoa que está se apresentando para ocupar um determinado cargo não preencha corretamente todos os seus requisitos, ok? E além disso, a administração de cargos e salários também traz outros benefícios importantes. Primeiro, você pode gerar informações extremamente relevantes para que você faça uma boa seleção, um bom treinamento, que você possa direcionar os trabalhos de segurança e medicina do trabalho e também de administração pessoal. Então, por exemplo, quando você tem uma descrição muito clara daquilo que se espera em um determinado cargo, quando você for fazer a seleção, você sabe claramente quais são as habilidades, quais são os conhecimentos, quais são as atitudes, qual é a formação, a qualificação que aquela pessoa tem que ter. Na parte de treinamento, você vai saber quais são as habilidades que não estão desenvolvidas, mas que aquele funcionário precisa ter. Então, você pode elaborar um plano de treinamento para suprir determinadas deficiências, então você vai trabalhar aqueles aspectos que a pessoa ainda não domina, ou então você pode preparar as pessoas dentro da organização para assumir novos desafios. Mas tudo isso parte do princípio de que você sabe realmente aquilo que se espera das pessoas. Na parte de segurança e medicina do trabalho, também é importante porque se a pessoa, na descrição de cargo dela, né, está claro que ela vai, por exemplo, fazer parte de um ambiente perigoso ou de um ambiente insalubre, também você pode direcionar os trabalhos do SESMIT, né, que é o Departamento ali de Segurança e Medicina do Trabalho. E também para a administração de pessoal, no sentido de você ver a questão dos benefícios, de você fazer aí a projeção de despesas e assim por diante. Mas, de maneira geral, a grande vantagem da administração de cargos e salários é você dar um tratamento uniforme e equitativo, ou seja, as pessoas elas vão se sentir mais valorizadas, elas vão se sentir com um tratamento mais justo por parte dos gestores a partir do momento que elas têm claramente
o que ela faz, o que as outras pessoas fazem e que existe uma política de administração de cargos e salários implantada. E também pode ser aí um outro fator, a viabilidade para a implantação de uma outra parte de gestão de pessoas, que é um plano de carreira ou sucessão. Então, é muito importante, e algumas empresas praticam isso muito bem, quando você vai abrir uma nova vaga, que você vai buscar aí um novo ocupante, ao invés de você buscar fora, você busca dentro da sua própria estrutura. Então, você sabendo quem são as pessoas, se elas estão adequadas a um determinado cargo, quando há uma necessidade de reposição de pessoas dentro da organização, principalmente quando estamos falando aí de ascensão profissional, você deve buscar se dentro da própria estrutura você não tem pessoas com um perfil que possa atender ou que possa ser trabalhado preparando para uma possível sucessão. E também um outro grande benefício é uma maior facilidade de gestão para as chefias. A partir do momento que você tem ali o mapa com tudo aquilo que a pessoa deve fazer, fica muito mais fácil para os gestores, coordenadores, gerentes trabalhar com as pessoas dentro dos seus departamentos. Então, quando a gente fala em descrição de cargos, isso a gente vai ver com mais clareza na próxima aula, a gente pode definir que cargo é um grupo de atividades e deveres relacionados. Então, eles devem ser desenhados para contribuir com os objetivos da empresa e, ao mesmo tempo, satisfazer as necessidades dos funcionários. Lembra que a gente falou disso na primeira aula, quando a gente falou assim, olha, as empresas são compostas por pessoas. As empresas têm objetivos, mas as pessoas também têm os seus objetivos. Então, isso começa a ficar mais claro quando você tem um cargo bem descrito, porque a empresa ela vai garantir que aquilo que está sendo executado está contribuindo para que ela atinja os seus objetivos, e a pessoa quando entra, se ela já entra ciente daquilo que se espera que ela faça, com certeza ela vai se sentir bem trabalhando porque ela sabe que ela está fazendo aquilo para o qual ela foi contratada, nem mais, nem menos, de repente. Ela pode ver também que ali, de repente, existe uma oportunidade de crescimento. Isso também pode atender essas necessidades dos funcionários. Quando você está descrevendo um cargo, os cargos eles devem ser claros e distintos para evitar ambiguidade, ou seja, não pode haver dúvida. E eles devem ser criados com uma certa flexibilidade para prosperar no mundo de mudanças rápidas. Tem que tomar cuidado, porque quando você vai descrever um cargo, você não pode engessar, para não dar aqueles probleminhas que geralmente a pessoa fala, poxa, mas isso não está na minha descrição de cargo, isso não é minha responsabilidade. Então você deve criar a descrição, mas tomando cuidado para deixar uma certa flexibilidade para eventuais mudanças. Então, quando você descreve o cargo, então você pode contribuir no recrutamento de pessoas, na seleção de pessoas, em planos de T&D, de treinamento e desenvolvimento. É uma ferramenta extremamente importante para a avaliação do desempenho e também para a gestão da remuneração. Então, na parte do recrutamento, você, ao ter um cargo bem definido, você tem ali a especificação dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes. Lembra do chá? Quando você vai fazer a seleção, você vai selecionar com base naquilo que se espera no cargo. Quando você vai fazer um plano de treinamento e desenvolvimento, você vai verificar aquilo que a pessoa não possui, as habilidades, os conhecimentos e as atitudes, e vai trabalhar para que as pessoas se adequem àquelas necessidades, aos requisitos do cargo. E a avaliação de desempenho também ela é importante porque você vai comparar os critérios que você definiu na descrição do cargo com aquilo que efetivamente foi realizado pelas pessoas. E no gerenciamento da remuneração, lembra aqueles pontos que a gente viu agora há pouco, da discrepância que pode haver entre o ocupante, o cargo e o salário? A partir do momento que você tem um cargo bem descrito, você pode determinar exatamente quanto aquela pessoa, quanto o ocupante do cargo pode e deve receber. Então, aqui ajuda muito nessa questão da remuneração, porque você passa a remunerar as pessoas não pela pessoa,
Então você não paga X porque é o Zé. Você paga X porque o ocupante do cargo executa um determinado conjunto de tarefas, um determinado conjunto de atribuições. Então, uma etapa seguinte à descrição, que a gente vai ver na próxima aula, é a questão da análise dos cargos, que quando você então descreve os cargos, essa descrição com base naquela estrutura, com base no organograma, você vai então analisar os cargos. Então você vai obter as informações sobre os cargos, determinar os deveres, as tarefas, as atividades do cargo de maneira sistemática. E você vai aperfeiçoar o desempenho da empresa e sua produtividade, a partir do momento que, ao descrever o cargo, você vai tentar buscar o máximo de contribuição das pessoas. E deve, então, especificar as tarefas, as responsabilidades, os requisitos, as condições de trabalho e outros detalhes das ocupações existentes na empresa. Então, o processo seria mais ou menos o seguinte: você vai ter ali uma fonte de dados para você fazer essa análise de cargos. Então, você pode ter numa empresa um analista de cargos, um funcionário que já ocupa aquele cargo, você pode ter o supervisor, coordenador, gerente daquela pessoa. Então, você vai, com base em entrevistas, questionários, observações, registros, o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, você vai então buscar aquilo que se espera, entrevistar essas pessoas, buscar determinados instrumentos de auxílio. Então você vai especificar quais são as tarefas, quais são os padrões de desempenho, quais são as responsabilidades, qual é o conhecimento exigido do ocupante, quais são as habilidades exigidas, qual é a experiência necessária, qual é o contexto de emprego, quais são os deveres, se essa pessoa tem que ter habilidade em determinados equipamentos, seja um computador, seja uma máquina de produção e assim por diante, tá ok? E aí você vai então descrever. Você vai descrever as tarefas, os deveres e as responsabilidades e vai especificar quais são os requisitos de habilidade, as exigências físicas, se tem algum requisito de conhecimento, quais são as capacidades necessárias. Isso tudo vai servir então de elemento de trabalho para que você faça as atividades de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho e gerenciamento da remuneração. Então esse quadro ele é muito sintético, então ele consegue sintetizar tudo o que é necessário para que você faça uma boa descrição do cargo e também mostrando a utilidade dessa descrição de cargo para a organização, tá ok? Então na próxima aula a gente continua vendo como então fazemos essa descrição de cargo, tá ok? Até lá, tchau, tchau.